nova luz. Vem de Jesus Cristo, todo amor é nova luz. Vem de Jesus Cristo. Que alegria, meus irmãos, estarmos juntos nesse momento tão especial. E hoje, um momento mais especial ainda, porque estão aqui presentes companheiros de outras casas espíritas, envolvidos em vários projetos de amor aqui na Terra. Então sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos todos muito felizes com a presença de vocês. E vocês, meus irmãos, minhas irmãs, muita paz. Ao iniciarmos a transmissão de mais um dia de programação, nós agradecemos o amparo dos bons espíritos responsáveis pela divulgação do amor, da alegria, do bem, do espiritismo na Terra. Joana de Ângeles Espírito, através da mediunidade de Divaldo Franco, nos orienta assim no livro Vida Feliz. Ouve com atenção e cuidado. Não te expresses e nem te apresses em cortar o assunto como se já o tivesses entendido. Há pessoas que têm dificuldade de expressão e tornam-se difíceis de serem compreendidas. Após ouvires, se as circunstâncias permitirem, dialoga um pouco com o expositor, a fim de que o tema te fique esclarecido e o empreendas para o bem, aprendendo e ajudando quem ouve, porque quem ouve bem penetra melhor nos ensinamentos que lhe chegam aos ouvidos. Ouvir é ainda uma arte pouco exercitada. E todos nós estamos envolvidos nesse processo. Quantas vezes você ouve alguém falando e não presta atenção no que está sendo dito? Muitas vezes a pessoa fala e nós estamos com o pensamento naquilo que vamos responder, sem mesmo ouvir o que está sendo perguntado. Então, isso tem a ver com a nossa ansiedade, muitas vezes com medo, com a pressa, com a falta de paciência. E nós podemos exercitar a paciência no nosso dia a dia, porque isso faz com que construamos a paz dentro de nós e consigamos nos dar bem com as pessoas ao nosso redor. E eu convido você, meu irmão, minha irmã, agora, a entrar em sintonia com esse mar de amor, porque está se estabelecendo agora uma rede do bem. Vamos orar. Senhor Jesus, meigo e amado Mestre, pastor das nossas almas, nós aqui nos encontramos no desejo de unir esforços, de nos ligarmos a uma rede de amor envolvendo todo mundo, a fim de estudarmos a doutrina dos Espíritos, a fim de entrarmos em comunhão com as energias de renovação, de mudança, de alegria, do bem. Ajuda-nos, Senhor, a entrarmos em sintonia com o Teu amor divino. E neste momento, que toda a humanidade possa receber a Tua paz, o Teu amor em seus corações, onde haja um irmão em agonia, em sofrimento, onde haja o desalento, o desamor, que o Teu amor possa ali estar presente, mudando a sintonia, alterando os pensamentos no encaminhamento do bem. Obrigada, Jesus. Sê conosco, agora e sempre. Que assim seja. Estamos iniciando mais um Despertar Espírita. E está aqui conosco Djalma Santos. Ele é radialista, escritor e expositor espírita. E nós vamos conversar sobre uma das expressões do Cristo
que marcaram a sua passagem na terra. Deixai vir a mim as criancinhas. Seja bem-vindo, Djalma. Muito obrigado pelo convite. Estou feliz por estar aqui com vocês. E nós muito contentes com a sua presença aqui, viu? Muito bom. O evangelista Marcos narra em suas anotações que constam do Evangelho. Traziam-lhe crianças para que as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus ficou indignado e disse: Deixai as criancinhas virem a mim, não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Então, abraçando-as, abençoou-as, impondo as mãos sobre elas. Jesus, o Espírito responsável pelo nosso planeta, tratando de preparar os homens na Terra para os testemunhos que viriam, faz uma pausa em suas tarefas para acolher as crianças. Que lição ele nos traz com essa atitude que surpreendeu os discípulos? Como interpretarmos essa lição, trazendo para o nosso dia a dia? Ele se referia às crianças em idade física ou com relação à maturidade espiritual? Bem, nós vamos aprofundar os conhecimentos acerca desta frase tão significativa de Jesus. Djalma, o que ele quis dizer? Deixai vir a mim os pequeninos, as crianças. Olha, observando o Evangelho de Jesus, com as assertivas, com as palavras, com as frases, com as parábolas, fica muito bem entendido. E Jesus queria deixar todo esse acervo de conhecimento, esse maior tratado de espiritualidade que é o Evangelho de Jesus, para a posteridade. Ele queria que se perpetuasse isso. E essa frase, deixai vir a mim as criancinhas, ele acoplou ao reino de Deus. Esse reino de Deus ele já vinha dizendo desde as primeiras horas em que ele iniciou o seu primeiro trabalho, o seu messianato, né? Ele falava sobre esse reino de Deus. E isso se tornou quase como uma prática diária. E os próprios apóstolos tinham dúvidas a respeito de aonde estaria esse reino tão maravilhoso que eles não sabiam, não conheciam. Os próprios sacerdotes ficaram intrigados, queriam saber que homem é esse? Aonde está esse reino? Nós conhecemos o rei Herodes. Ele é um andarilho. Qual seria o seu reino? E certa vez Jesus, para acabar com as dúvidas, primeiro com os apóstolos e depois com os ouvintes, as pessoas que se acercavam dele, naquelas praças, naquelas pequenas colinas, à beira do mar de Genezaré. Então Jesus resolveu acabar com o enigma, com o mistério. E ele diz textualmente, está lá na Bíblia: se disserem que o reino de Deus está ali ou acolá, disse Jesus, não acreditem. E aí vem uma frase que ainda hoje nós não entendemos, decorrido mais de 2000 anos. Disse Jesus, o reino de Deus está dentro de vocês. Olha, deve ter sido assim um choque, né? Porque aqueles que estavam imaginando que ele era em realidade um político, né, tentando alterar a questão do poder e estabelecer um reino onde ele fosse reinar, já levavam um choque com isso, né? Então, com essa frase, Jesus deixou claro o seguinte, que o que se via era um reino externo. Pessoas, milhares, e ainda nos dias de hoje, observando esse reino externo. O reino das coisas materiais, dos bens temporários da vida que passam de mão em mão. E ele ajustou o problema das crianças, esse reino de Deus, não porque a criança fosse inocente, como o espírito não é inocente, porque ele já teve várias reencarnações. Mas a simplicidade e a pureza dos primeiros anos de vida de uma criança. Quer dizer, se não tiveres o coração puro, se não tiveres a simplicidade, se não tiveres a humildade das crianças, né, a pureza de coração, não poderão entrar nesse reino. Quer dizer, não conseguirão fazer essa
essa introspecção íntima que todos nós precisamos fazer, né? Para hoje em dia, fala-se muito da reforma íntima, né? Não conseguiremos realizar essa reforma íntima tão necessária às nossas vidas. Então, o reino de Deus, o reino de Jesus, é um reino interno, é o reino do Espírito. Nós observamos muito o problema da carne, o reino externo, as coisas materiais. Estamos muito apegados às coisas materiais. Mas existem outras frases de Jesus que estão também ajustadas a essa. É quando ele diz: busquem primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele volta a falar do reino de Deus. E acrescenta uma parte que as pessoas tiram determinadas dúvidas, que a pessoa, não pode ser rico, não pode ter isso, não pode ter carro na barra, não pode ter carro, pode ter tudo isso. Jesus deixa claro: busquem antes o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, busque primeiro uma estrutura espiritual. Seja forte interiormente para que você possa administrar os bens materiais, que você não poderá levar para o outro lado da vida. Agora, Djalma, isso é interessante, é importantíssimo. Agora, como nós vamos colocar isso em prática? Como? Porque todo mundo agora está sabendo que é muito importante ser simples como a criança, não é? Ser desapegado. Mas como é que nós vamos treinar o desapego? Como é que nós vamos alcançar essa simplicidade? Olha, eu pensei a semana toda antes de vir para cá e questionei sobre esse assunto para responder. É muito fácil. Primeiro, abstenha-se de falar palavras que possam ferir os outros, para que você possa entrar nesse reino de Deus. Não fale mal dos outros, não critique, não comente. Zele pelo seu comportamento diante das pessoas que convivem com você. Dê o exemplo. É muito interessante isso, porque se você zelar pelo seu comportamento, se você for ético, se você for social, se você for pleno, for dinâmico e conviver pacificamente, até os seus inimigos vão se envergonhar quando estiverem diante de você. Impõe a você mesmo um ritmo de disciplina sobre aquilo que você está realizando, sobre aquilo que você está fazendo. Não corrija os outros, corrija você. 500 anos antes do Cristo, só quer dizer, o verdadeiro homem não é aquele que corrige os outros, é aquele que corrige a si mesmo. Limpe a sua mente com a vacina da prece, do silêncio, do recolhimento e do culto no lar, para que você tenha dias felizes, para que você possa conviver primeiro com os seus familiares. Tudo começa ali no próprio lar. Ame a sua esposa, ame o seu pai, a sua mãe, o seu avô, os seus filhos, os seus netos. Se você começar esse empenho dentro do próprio lar, esse esforço íntimo de encontrar esse reino de Deus, você começa a ser feliz dentro do seu próprio lar. Depois será no trabalho, no supermercado, na rua. Mesmo esses movimentos que hoje observamos, muitas vezes de violência, não vai nos atingir. Existe uma lei interessante que as pessoas não falam, lei das probabilidades. Todos nós estamos sujeitos a tudo, né? Existem exceções, mas de um modo geral, se seguirmos a frase de Jesus, buscar antes o reino de Deus, todas as outras coisas não serão, inclusive os bens materiais, que não são proibidos, né? Desde que o dinheiro seja honesto, seja um dinheiro ético, né? Djalma, você está dando todo um projeto de vida, né, para nós, que nos convida a olharmos primeiro para nós mesmos, como nós estamos navegando nesse mundo, as escolhas que nós estamos fazendo, as palavras que nós estamos joeirando para dizer, os nossos pensamentos para realmente alcançarmos esse reino dos céus. O que Kardec, o que o Espiritismo nos traz em complemento a isso? O Espiritismo dá uma visão mais ampla, a visão do conhecimento da vida espiritual, porque nós estamos muito apegados à vida material, né? E você falou uma palavra interessante, escolha. A vida é um eterno processo de escolhas. E como é, né? Escolhemos todos os dias, e aí vem uma verdade incontestável: vive melhor e feliz quem aprende a escolher. Se formos observar as pessoas que estão acantonadas em presídio de segurança máxima, em cadeias públicas, sofrendo todo tipo de limitações, são pessoas que fizeram escolhas erradas.
Então a dor, o sofrimento, as aflições, as decepções, as desilusões, vêm até nós através das escolhas erradas que fazemos. O homem é o único responsável pelo seu destino. É um caçador de si mesmo. Tem até uma música interessante, o Milton Nascimento, que diz no refrão: eu caçador de mim. É uma grande realidade. E aí vem novamente o reino de Deus. Procuramos por fora o que já temos por dentro. É porque, em realidade, se nós formos procurar felicidade fora de nós, nas situações, nas conjunturas, nas pessoas, quando é que nós vamos encontrar? Então, se o reino dos céus está dentro de nós, nós precisamos procurar este recanto íntimo da nossa alma, trazendo paz, buscando momentos de ativação dessas energias de alegria, de bem-estar que nós trazemos dentro de nós. Porque se nós formos colocar a nossa felicidade fora, quando é que nós vamos conseguir, em realidade, essa felicidade, né? Isso é tão real, é porque o Evangelho de Jesus, ele é muito estudado, muito lido, mas as pessoas não param para questionar, né? Eu fui crente 7 anos, tá? Aprendi muito quando era crente, era evangélico. E depois disso que eu entrei para a doutrina, estudo o Evangelho há 40 anos. Estou sempre encontrando alguma coisa nova. Por exemplo, Jesus afirmou também, categoricamente: vós sois deuses. Olha lá, vós sois deuses. 30 anos depois da sua morte, o maior seguidor dele, o apóstolo Paulo, reafirma isso: Deus habita em vós. Isso significa que já temos conosco todas as potencialidades, todos os recursos para que possamos encontrar a nossa iluminação. Mas aí vem um detalhe: precisamos nos esforçar, a necessidade do trabalho, da fé, da coragem, da determinação, e também, em descartar as viciações, os vícios, os desejos e as paixões. Porque nós vivemos imersos num processo hipnótico. Nós acordamos de manhã cedo, já fazemos a higiene, corremos para o trabalho. Então nós estamos colocando a vida como se ela fosse apenas para a aquisição das coisas materiais, que são importantes. Mas elas não nos trazem a felicidade. Nós não estamos passando pela existência apenas para ter aquela roupa, aquele carro. Não é esse o sentido da vida. Nós estamos aqui para a evolução espiritual. Como nós podemos fazer essa revolução? Largarmos um pouco essa hipnose consumista, né, que a própria cultura atual nos traz. Eu queria primeiro lembrar um provérbio interessante, né? O Velho Testamento tem 2 livros interessantes: Salmos de Davi e os Provérbios de Salomão. Salomão deixou mais de 1000 provérbios. E um deles ele fala sobre o problema para resolver isso, toda essa trama que você passou para mim aqui. É quando ele diz: lembra-te do teu Criador em todos os dias da sua vida e principalmente na tua mocidade, antes que venham os maus dias, nos quais venha dizer: não tenho neles contentamento. Que é quando a pessoa tem dor, tem sofrimento, tem aflição, quando a pessoa está idosa e não se preparou para a velhice, para a terceira idade, e aí não encontra prazer na vida. Mas Deus dá esse prazer em todas as faixas etárias, da criança, do jovem, do adulto e do idoso. Existem formas de prazer que desconhecemos, como esse, com o trabalho que você faz na rádio, o trabalho que nós fazemos nesse programa Prêmio de Paz, um prazer imenso, né? Então encontramos assim todos os recursos que já se encontram conosco. E um detalhe para resolver essa situação está nas cartas de Paulo. Quando perguntaram a Paulo o que ele faria com o seu passado, já que tem um passado tumultuado, ele participou do apedrejamento de Estevão, né? E agora era um convertido. Então os discípulos queriam saber qual era a situação atual dele. Ele disse: olha, quanto ao meu passado, deixo para trás as coisas que ficam e avanço com fé, coragem e determinação para aquelas que se encontram diante de mim. Aí surgiu outra pergunta: mas e o que fazer do presente? Aí vem um detalhe interessante: aquele que matava, não mate mais; quem roubava, não roube mais; quem falava mal dos outros, não fale mais; quem brigava, não brigue mais. Mas antes proceda com tal transparência, sinceridade e lealdade, que até as pessoas que não gostam de você vão se envergonhar quando estiver à sua frente. Djalma, você ética, né? Realmente, mas você colocou um ponto muito importante, porque nós às vezes nos envolvemos demais com a culpa.
os sentimentos de culpa, porque nós observamos o nosso passado e identificamos que, em realidade, nós realizamos coisas das quais nos envergonhamos no momento presente. E parece que nós não somos mais filhos de Deus porque erramos, porque pecamos, porque nos desequilibramos, quando na realidade Deus está à nossa espera. É como você falou, deixar o passado, deixar os mortos, enterrar seus mortos. Para ajudar as pessoas que ouvem a Rádio de Janeiro, em especial o programa Pelo de Paz, eu lancei uma frase que as irmãs que estão ali, várias aqui ouvem o programa, que elas devem saber. Não se atravessa o mesmo rio duas vezes. Quando você atravessa um rio e chega do outro lado, na margem, na outra margem, você pode voltar se você quiser, mas se você voltar, as águas são outras, né? E no interior de Minas, onde eu morei, tem uma outra frase interessante: águas passadas não movem moinho. Então não fique rebuscando o passado, não fique se autoculpando. Siga em frente. É entregar a Deus. A espiritualidade sabe a melhor maneira de nós nos colocarmos depois quites com a nossa própria consciência. Entreguemos ao Senhor, aos espíritos amigos, porque virão as oportunidades de refazimento em todas as áreas da nossa vida. Se nós pararmos, nós não caminhamos e precisamos olhar adiante. Em realidade, o que nós fizemos no passado teve origem na nossa indisciplina, na nossa imaturidade, na nossa inexperiência, mas hoje nós não somos o que éramos antes, né? Com certeza. Eu tenho aconselhado muito também sobre uma frase de Jesus, sobre aquela passagem bíblica em que o Paulo se converte no caminho de Damasco. Fala-se muito que ele progrediu muito, que isso, aquilo, tudo bem, entendeu? Mas tudo o que aconteceu com Paulo depois da conversão a caminho de Damasco, quando Jesus aparece na sua aura espiritual, toda a comitiva dele dispersa e ele fica totalmente cego. E Jesus diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro será para ti suportar os aguilhões. Eu já ouvi várias palestras com religiosos e outras, e eles falam muito daquela assertiva de Jesus. Eu fico com a pergunta de Paulo, é interessante a pergunta de Paulo. Ali humilhado, caído, ele que era um futuro doutor da lei, diante do poderio de Jesus, ele se humilda, ele se ajoelha naquela areia escaldante e faz uma pergunta histórica para a humanidade: Senhor, que queres que eu faça? Interessante isso. Ele se coloca à disposição de Jesus. Senhor, que queres que eu faça? Eu tenho aconselhado as pessoas que ouvem o programa: se estiver em dificuldade, se estiver com dor, sofrimento, enfermidade de difícil cura, de difícil diagnóstico, passando por privações, desempregados, com problema de melancolia, de tristeza, de depressão, faça o culto no lar e na hora da oração se humilda e peça, faça essa pergunta a Jesus: Jesus, o que queres que eu faça? E pode acrescentar mais: me dê as diretrizes, me ajude a resolver essa situação difícil que eu me encontro. E a situação vai resolver, não de imediato, porque muitas vezes pedimos alguma coisa e queremos para ontem. Assisti uma palestra com o Divaldo Pereira Franco, interessante: Deus não tem pressa, e não tem mesmo. Ele aguarda que tenhamos calma, que tenhamos paciência, né? Que possamos assim estarmos harmonizados com as leis divinas, para que o milagre que não é de Deus é nosso, né? A doutrina não aceita o milagre, não aceita o automatismo, não aceita a gratuidade. O milagre é você, somos nós, e que realizamos esse milagre maravilhoso de encontrar esse reino de Deus, de encontrar esses recursos íntimos que todos nós carregamos, mas que precisam ser aflorados através de esforço, de trabalho. Agora, voltando para aquela frase inicial magistral do Cristo, por que Jesus coloca a criança como exemplo, se ela vem de várias experiências e tentativas na afirmação do bem? É um espírito reencarnado. Então, Jesus fala desse período necessário da criança, que é necessário, quando nasce, começa a chorar, já chamando a atenção. Por que a criança chora logo quando nasce? Porque até quer chamar a atenção: eu cheguei, eu necessito do amparo de vocês, né? E aí é um carinho total. Não tem ninguém que não gosta de criança, até os chamados empedernidos, malfeitores, adoram os filhos, adoram as crianças, né? Então Jesus referiu nos primeiros anos, de 1 a 5 só, porque depois de 5 agora o negócio é tão difícil. Então esse período da criança, Jesus é o período, né, da pureza de coração. Eles não têm maldade nenhuma, não pensam maldade nenhuma.
mesmo porque não teriam condições, o cérebro não está totalmente estruturado. Então Jesus se refere ao ponto das pessoas se colocar como se fossem crianças, serem puras de coração, simples de coração, humildes de coração. E nós tivemos um homem assim aqui, o Francisco Cândido Xavier. Ouço muitas pessoas, o Chico foi o maior médico, só falam da mediunidade do Chico. Mesmo que o Chico não fosse médico, ele seria uma das melhores criaturas do mundo. A simplicidade do Chico e a humildade do Chico, invejável. Foi eleito o homem do século, não pela mediunidade, mas pela humildade, pela simplicidade. Ele seria um cidadão perfeito se ele não tivesse a humildade. E nessa simplicidade ele não tinha o poder, mas ele tinha a autoridade. A autoridade que brotava do seu equilíbrio, das suas escolhas, da sua simplicidade, do seu amor. Autoridade moral mesmo, né? Total. Então é interessante observar isso, que as pessoas analisam as coisas de um modo muito radical. Chico foi, sem dúvida nenhuma, a maior antena paranormal do século XX. Isso é indiscutível isso. Mas o forte do Chico, no meu entender, foi a simplicidade, a humildade e o amor pelas criaturas. Muito bom, Djalma. Nós vamos dar uma pausa, mas no próximo bloco os nossos convidados vão tirar suas dúvidas e Henrique Neri vai nos brindar com um número musical. Fique conosco. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O Clube de Arte lança para o mês de junho o CD do seminário As Energias da Vida e a Mente Humana, volume 2, de José Raul Teixeira. O evento ocorreu na cidade de Arara, São Paulo, uma realização da editora Frater. José Raul é físico, escritor e expositor espírita, com passagem por todos os estados do Brasil e por vários países, disseminando a doutrina espírita. Vale a pena conferir. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br e associe-se. E por apenas R$20 você vai receber o CD e gratuitamente a assinatura mensal da revista Cultura Espírita. Clube de Arte, 15 anos a serviço do bem. Está no ar a Web TV Nova Luz. Diariamente você pode acessar conteúdos que vão iluminar o seu dia. Entrevistas musicais, depoimentos, visualizações terapêuticas, programas com auditório e muito mais. Você participa pelo telefone ou pela internet e recebe brindes produzidos pelos trabalhadores da arte espírita. Acesse tvnovaluz.com e confira nossa grade de programação. Web TV Nova Luz, iluminando o seu dia. Estamos de volta e nós queremos registrar hoje a presença da nossa irmã Maria Luzia, que ela é diretora da instituição Casa de Adriana, aqui no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. Maria Luzia, muito bem-vinda ao nosso programa. É com muita satisfação que eu estou aqui participando desse nosso encontro. A Casa de Adriana é uma casa muito querida aqui do Recreio dos Bandeirantes, que envolve companheiros que trabalham em prol do próximo, fazendo a caridade, estudando a doutrina espírita, orando. É um verdadeiro farol de luz aqui no Recreio dos Bandeirantes, bem pertinho do nosso GEB, que é o nosso Grupo Espírita Eurípides Bassanufo. Como é que começou a Casa de Adriana?
A Casa de Adriana começou em 2005, né? A minha filha teve um problema de saúde muito grave e após o desencarne dela, nós fomos orientados pelo Dr. Herman, né? E então que a casa fizéssemos o trabalho em homenagem a ela. Por isso o nome da casa é Instituto Casa de Adriana, em homenagem a Adriana, que foi a minha filha nesta encarnação. Muito bom. O Dr. Herman era o guia espiritual do nosso querido e saudoso Altivo, que é o fundador de um grupo espírita muito conhecido aqui no Rio de Janeiro, que é o Leon Denis. Mas quais as atividades que o grupo realiza, a Casa de Adriana realiza? Bom, nós temos o trabalho social, nós temos o apoio escolar, temos curso de inglês, temos a parte de cesta básica, orientação à gestante sobre a luz da doutrina espírita e temos as reuniões públicas, né? Na segunda-feira, às 17 horas, temos o atendimento fraterno, às 19 a nossa reunião de estudo, juntamente com o tratamento de cura. Na quarta-feira, às 10 da manhã, também temos a reunião pública e no sábado, às 18 horas. E nos outros dias, temos o curso Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médios. E no sábado, nós temos a evangelização para nossas crianças e jovens e, em conjunto, a Escola de Paz. Muito bom, Maria Luzia. Mas fala também o telefone de contato, para que as pessoas possam chegar até lá. O nosso telefone é o 2437-3285. O nosso endereço é na Rua Desembargador Paulo Alonso, 905. Temos como ponto de referência ali a pracinha onde fica a Academia do Djalma Madruga. Muito obrigada. Nós temos aqui a caravana da Casa de Adriana, que está aqui conosco para nos alegrar os nossos corações. Parabéns a você e a todos os companheiros pelo trabalho lindo que vocês vêm realizando. E com certeza a nossa querida Adriana Espírito, que nesta encarnação foi filha da nossa querida Maria, ela está muito feliz, amparada, se sentindo muito recompensada por todos os desafios que vocês passaram. Parabéns pelo trabalho. E também está aqui conosco o nosso companheiro Cláudio Brandão. O Cláudio é diretor da editora Novo Ser. Cláudio, bem-vindo ao nosso programa. Estou muito feliz de você estar aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite de estar aqui com você, com o Djalma, enfim, com todas essas pessoas aqui no seu auditório. Fala um pouquinho dessa editora Novo Ser, que tantos livros maravilhosos tem colocado. A gente fundou a editora vão fazer 3 anos, e ela é voltada basicamente para o público espírita. Os livros são, na sua grande maioria, espírita. Inclusive, acabamos de lançar um livro do Djalma, Aprendendo a Viver, e ao ouvir ele falar aqui no início do programa, a gente vê que o livro dele é realmente um aprendizado. Se a gente prestar atenção nas palavras dele, na sua, quando você diz que a gente acorda e para de pensar e já entra no ritmo do dia a dia, a gente tem que ver que tem que aprender um pouquinho a viver mesmo para viver melhor. Que beleza, Djalma, parabéns pelo seu novo livro, não é? Mas olha, agradecemos então a você, viu, Cláudio, a sua presença aqui entre nós. Foi muito bom. Bem, na loja virtual do Clube de Arte você pode encontrar os livros, vai encontrar também CDs, DVDs maravilhosos e imperdíveis. E hoje nós vamos fazer uma promoção, hoje é um dia tão especial, a promoção dessa semana é o livro Aprendendo a Viver, que é o lançamento do nosso querido Djalma Santos. E mais o DVD Cura e Autocura de Divaldo Franco, e não fica por aí não, gente. Mais o CD Superando a Depressão, de Milton Menezes, com um desconto muito especial. É só você ligar, é 3017-9800, 3017-9800, ou acesse a nossa loja virtual, lojavirtual.clubedearte.org.br. E agora, nós vamos para um momento especial, que é a nossa homenagem à música e à arte espírita. Está aqui conosco Henrique Neri, nosso companheiro aqui do clube, da nossa TV Nova Luz. E qual é a música que você trouxe para nós, Henrique?
Hoje eu vou cantar Parnaso de Além Túmulo. É uma composição de João de Deus e do Tim, que canta muitas músicas com a Vanessa. Muito bom. Com vocês, então, agora, Henrique Neri. Além do túmulo, o Espírito canta, ainda canta seus ideais de paz, de amor e de luz, no ditoso país onde Jesus impera com bondade sacrossanta. Nessas mansões a lira levanta, se levanta, glorificando o amor que em Deus transluz, para o bem exalçar que nos conduz a divina alegria pura e santa. Nessa castalha eterna da harmonia transborda a luz excelsa da poesia que a terra toda inunda de esplendor, hinos das esperanças espargindo sobre os homens, tornando-os mais unidos na ascensão para o belo e para o amor. Nessa castalha eterna da harmonia transborda a luz excelsa da poesia que a terra toda inunda de esplendor, hinos das esperanças espargindo sobre os homens, tornando-os mais unidos na ascensão para o belo e para o amor. Gente, mas que coisa mais linda. Toca muitos corações, né? Que maravilha. Parabéns, Henrique. Fantástico a gente poder colocar uma música dessa, com esse conteúdo, com essa musicalidade aí, para a posteridade, né? Vamos então às nossas perguntas. Quem tem perguntas para fazer para o Djalma? Opa, nossa querida irmã. Seja bem-vinda. Djalma, por favor, nos diga qual a necessidade da infância terrena. A infância terrena, ela vem como um prêmio divino. Imagine se nós nos materializássemos aqui já jovens ou mesmo adultos, né? Certamente não seríamos bem recebidos. Eu já disse aqui anteriormente que a criança é muito bem recebida, né? Não há quem não goste de criança. Eu estou à vontade para falar que eu tenho 6 filhos e 12 netos. Em casa que tem mais é criança. Então é muito gostoso. É muito gostoso. Filho é bom, neto é muito bom, e bisneto, que eu estou aguardando, é melhor ainda.
Então é muito bom, as crianças dão um tom diferente. Casa sem criança não é que seja ruim, mas a casa com criança é outra coisa. Até o respeito se torna maior, as pessoas se respeitam mais quando estão à frente de criança. Isso não há, existem exceções. Mas, de um modo geral, as crianças tranquilizam o ambiente, tornam o ambiente mais afável, mais ameno. Entendeu? Eu noto isso. E por isso é que Deus nos dá essa oportunidade. E até de esquecimento, né? Até uma certa fase você não se lembra de nada, é só brincar. Né? Então, é muito bom, né? É muito bom. Tá? Muito bom. E quem tem mais alguma pergunta? Opa, vamos lá. Djalma, o que muda na nossa conduta com as crianças quando descobrimos que elas são espíritos imortais? Olha, essa descoberta da nossa imortalidade é algo maravilhoso. Porque nós temos assim, no nosso planeta Terra, milhares e milhares de pessoas que não acreditam na imortalidade. Para essas pessoas, a morte é o fim. Acabou. E o Espiritismo, por isso foi que Kardec codificou a doutrina espírita. Na época dele já havia essa incredulidade. O paganismo e depois o cristianismo aliado ao paganismo não tinha essas ideias. Existia um movimento secreto nos campos de Delfos e Eleus da Grécia, os segredos de véu de Ísis no Antigo Egito, na Antiga Índia, na China milenar, sobre a imortalidade, mas eram no âmbito fechado. Só os iniciados, chamados iniciados, né, é que tomavam conhecimento dessas verdades eternas. E aí surge Kardec no século XIX. E Kardec abriu a arca dos tesouros imortais e disse: todo mundo pode utilizar. E hoje, graças a Deus, sabemos que a morte é apenas uma transição, um sono que se completa, um estágio de duas vidas, não é o fim, que a vida continua. Né? Isso é muito bom para nós temos um destino maravilhoso. Né? E acreditamos nisso, nós espíritas acreditamos que a vida continua, mais plena, mais estuante, mais dinâmica, e com muito mais possibilidade de felicidade. E não perdemos nada. Nem mesmo a aparência física. Do outro lado da vida, os espíritos apresentam as mesmas características que tinham quando estavam vivos. Muito bom, gente. E quem deseja mais alguma pergunta? Opa, vamos lá. Djalma, eu gostaria de saber se a criança, quando morre, ela permanece criança na espiritualidade? Olha, essa é uma pergunta interessante. Eu li muito sobre isso. Durante algum tempo ela precisa permanecer com criança. Existem estabelecimentos, existem creches, existem instituições que cuidam das crianças do outro lado da vida, para que elas se recomponham. Ninguém se recompõe quando fala na morte. Não. E o caso do Bezerra de Menezes, por exemplo, horas depois da morte já está se manifestando. Herculano Pires, depois de 15 minutos. O presidente da Sociedade de Paris, no túmulo, já estava se manifestando. Mas são para espíritos super evoluídos, espíritos assim de porte muito avançado na espiritualidade. De um modo geral, a morte é como se fosse uma pancada. Você acorda meio grogue, não é assim não. Entendeu? A mesma coisa, as pessoas, por exemplo, que têm enfermidades, vão continuar durante muito tempo sentindo os efeitos da enfermidade. Agora, existem aqueles locais onde se faz as reparações, onde se faz as cirurgias, né? E no caso da criança, elas são cambiadas, né? Levadas para esses locais, onde existem irmãs e irmãos amorosos, que vão cuidar delas um certo tempo, para que elas possam se condicionar novamente na condição de adultos, porque o espírito não é uma criança. Criança é só o corpo. Então, existem instituições, né, especializadas no mundo espiritual para fazer essa adaptação, essa readaptação da criança para o mundo adulto. Muito bom. Mais alguém tem perguntas? Opa, muito bom. Verinha. Bom, primeiro, eu não vou perder essa oportunidade de dizer para ele que eu sou ouvinte do programa dele, viu? Muito obrigada pelo programa. Parabéns. Então, todos nós temos uma criança no nosso psiquismo? Como? Todos nós temos uma criança no nosso psiquismo? Com absoluta certeza. Com absoluta certeza. Mesmo pessoas já em estado avançado de idade, ou até pessoas que não têm assim, uma moral ilibada, como se diz, que
cometem faltas, crimes, ainda assim, em determinados momentos, elas procedem como se fossem crianças. Elas se infantilizam. Herculano Pires fala muito isso em um dos seus livros. E não existe uma pessoa totalmente má. Uma pessoa totalmente adulta, em determinados momentos, ela tem assim, uma lembrança e ela se torna uma criança. Principalmente ao lado da mãe. Eu perdi 40, 50 anos. Eu estou dizendo porque a minha filha mais velha, que é espírita, tem 53 anos. Ela me chama de paizinho, e deita no meu colo, chora, conta as mágoas dela. E os grandalhões também, né? Que os meus filhos são muito altos, 1,86 m, são um armário. Então eles me abraçam, quase quebram minhas costelas, e são crianças. São crianças, para mim são crianças, essa aqui é a verdade. E eles se colocam como criança. Né? Hoje não tomou café comigo, né? O tal Altão, né? Subiu para papai não sei o que lá, vou tomar café comigo, toma café, aí me abraçou, ficou do meu lado, passou a mão na minha cara. Então isso é muito gostoso, isso é uma interação maravilhosa essa de filho com pai. Quando você se torna criança, eu estou tentando isso, eu pretendo quando chegar do outro lado da vida, já falei isso várias vezes, até no programa, mas não fala de você, depois eu falo. Eu tenho certeza que depois da morte, quando eu fechar os olhos materiais, eu vou abrir os olhos espirituais, aí um pouco todo. E vou me deparar com a pequena multidão, como a Yasmin também, são os companheiros que ouvem o programa, eu ouvo o meu programa. Mas à frente dessa multidão estará a minha mãe, a vovó Geralda, com certeza. A vovó Geralda vai estar com os braços abertos ali. E eu vou me atirar, mesmo aos 78, não sei até quanto eu vou me atirar nos braços da vovó Geralda, que eu chamava de vovó Geralda. Vou me atirar nos braços dela. E aí eu não tenho 78 coisa minha, eu vou ter 3 anos. Vou chorar convulsivamente de alegria, de paz, de felicidade. Então, a sua pergunta é uma pergunta muito boa e nós somos, sim, de alguma forma, crianças em determinadas situações da vida. Todos nós, né? Estamos caminhando para conquistarmos a maturidade, no entanto, preservarmos aquela simplicidade, o equilíbrio que a criança, muitas vezes, que ela é o símbolo, né? Então eu vou pedir para o Henrique começar a dedilhar, porque chegou um momento no qual nós vamos praticar a concentração, o equilíbrio, vamos entrar em nível de paz, de serenidade. Eu convido você, porque quando Cristo esteve entre nós, Ele deixou rastros de luz, Ele deixou montagens no plano espiritual dos eventos mais significativos da sua estada aqui na Terra. E esse momento no qual Ele chamou para si as crianças e as colocou como símbolo da simplicidade que nós precisamos ter para alcançarmos este nível de paz, de felicidade, de alegria, que Ele chamou de reino dos céus. Este local, no tempo e no espaço, ainda existe, no plano espiritual. Então eu convido você, neste momento, a inspirar fundo, a reter o ar por alguns instantes e a expirar, relaxando o seu corpo. Com o corpo físico relaxado, você, espírito imortal, se sente ainda mais lúcido. E você pode imaginar que está nesta cena, vendo o Mestre, com seus cabelos sobre os ombros, repartidos ao meio, à moda dos nazarenos, chamando as crianças. Sinta-se neste momento como uma delas. Perceba-se na sua imaginação como uma criança com cerca de 5 anos de idade. Vá até Jesus, que estende os seus braços de luz, convidando você para um divino abraço. Vá, este é o seu momento. Jesus ama você. O Mestre conhece você desde sempre. Ele é o orientador da sua vida. Sinta o abraço de Jesus, o toque do seu corpo com o corpo do Senhor.
e observe que energias poderosas exalam de Jesus e penetram pelos seus poros. Essas energias penetram em você, neutralizando formas de pensamento negativas, acumuladas pela mente inexperiente do passado. São neutralizadas energias malsãs que você pode estar agasalhando em seu seio. Medos, culpas, revoltas, ansiedades, ódios, todo este material você não precisa. Peça a Jesus para que neste momento tão sublime e significativo você consiga neutralizar todas essas energias ao influxo do poder do Cristo que trabalha neste momento em você. Todo mal se desfaz. Permita-se sentir agora uma energia de paz, de renovação, de amor, envolver todos os níveis do seu ser. Você está livre, leve. Você é um ser irradiante de luz. Inspire fundo e comece a se sentir o adulto que atualmente você é. Pleno, plena, em paz. Obrigada, Djalma, pela sua presença no nosso programa. E com vocês agora, Henrique Neri. Ondas da vida carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas do mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar. Essas velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar. Vai, que o Cristo seja a luz em teu hogar. Que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com instrumento que se chama amor. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita,
visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O Clube de Arte lança para o mês de junho o CD do seminário As Energias da Vida e a Mente Humana, volume 2, de José Raul Teixeira. O evento ocorreu na cidade de Arara, São Paulo, uma realização da editora Frater. José Raul é físico, escritor e expositor espírita, com passagem por todos os estados do Brasil e por vários países, disseminando a doutrina espírita. Vale a pena conferir. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br e associe-se. E por apenas R$20 você vai receber o CD e gratuitamente a assinatura mensal da revista Cultura Espírita. Clube de Arte, 15 anos a serviço do bem. Está no ar a Web TV Nova Luz. Diariamente você pode acessar conteúdos que vão iluminar o seu dia. Entrevistas musicais, depoimentos, visualizações terapêuticas, programas com auditório e muito mais. Você participa pelo telefone ou pela internet e recebe brindes produzidos pelos trabalhadores da arte espírita. Acesse tvnovaluz.com e confira nossa grade de programação. Web TV Nova Luz, iluminando o seu dia.